Meu nome é Bárbara Castro, eu sou gestora de negócios do IM, Pesquisa e Inteligência de Mercado. E nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês mais informações sobre o mercado de artigos para casa, um dos segmentos que a gente monitora regularmente. Então, vamos começar falando um pouco sobre as dimensões do varejo e da indústria também. Depois a gente parte para a pesquisa sobre os impactos do Covid no consumo para essa categoria ou para essas categorias de produto, onde a gente vai entrar com cama, mesa e banho, utensílios domésticos e artigos decorativos, e concluímos também com algumas projeções para esse mercado até o final do ano. Então, começando aqui a nossa primeira parte falando sobre o mercado brasileiro de cama, mesa e banho. Nós estamos falando de um segmento que movimenta quase 84 bilhões de reais por ano no varejo. Esse é o dado atualizado de 2019 já. Como todos sabem, o Brasil é o quinto maior país em população do mundo, 210 milhões de habitantes. Isso dá uma média de R$400 de gasto por pessoa. Se a gente faz uma correlação com móveis, que também é uma categoria correlacionada, onde os produtos estão preponderantemente destinados para casa, os gastos são muito parecidos. A gente vai ter lá 450 por habitante dentro de um ano. Se a gente faz esse cálculo por domicílio, estamos falando em 69 milhões de domicílios no Brasil, nos artigos para casa, enquanto a gente movimenta 1.214 de gastos móveis, vai ser mais ou menos 1.300. Então, há um comportamento relativamente parecido no que se trata de produtos para casa, em termos de gastos das famílias. Então, seguindo aqui, detalhando um pouco melhor os dados sobre o varejo de artigos para casa. Como eu já mencionei, um mercado que movimenta quase 84 milhões de reais. Se a gente segmenta isso para o varejo físico e e-commerce, a gente vai ver que o grande volume está no varejo físico, como a grande maioria, para não dizer todas as categorias de mercado. Aqui, no caso de artigos para casa, quase 95% do que é vendido é através do varejo físico. Porém, isso não tira a importância do e-commerce, especialmente agora, depois de uma experiência de pandemia, onde nós tivemos um estímulo de consumo através desse canal, seja pelo fechamento das lojas físicas, seja por uma questão de segurança sanitária, né? As pessoas se sentindo mais seguras comprando através do e-commerce. E um outro dado super importante é que, apesar do varejo físico movimentar o grande volume de dinheiro e de peças, ele cresce a uma taxa de 3% ao ano, enquanto o e-commerce vai muito além, 24%, ele cresce 8 vezes mais do que o canal físico em termos de vendas por ano. Bom, falando da indústria, nós estamos falando de um mercado de 38 bilhões e meio de reais, preço Selic, valor de fábrica sem impostos. Se a gente trata de artigos para casa, que, novamente, cama, mesa e banho, artigos para decoração e utensílios domésticos, estamos falando em quase 21 mil indústrias. Isolando aqui o cama, mesa e banho, ele vai ter uma participação pequena em relação de número de empresas produtoras, estamos falando de nem 2.000, porém ela é quase metade desse valor. Bom, e quanto à segmentação do mercado por poder de compra, quando falamos de cama, mesa e banho? Aqui, nós temos dois grandes mercados no Brasil quando nós falamos de artigos para casa. O mercado alto, onde eu vou ter apenas 23,5% da população, para arredondar números aqui, com metade do consumo. A outra metade do consumo vai estar no mercado popular, só que daí com uma população muito maior, de 76,6% dos habitantes. Então, metade do dinheiro praticamente está na mão do AB, a outra metade vai ficar com o mercado popular, que é o CDE. Bom, agora nós vamos entrar efetivamente nos resultados da pesquisa realizada pelo IEM sobre os impactos do coronavírus no consumo de artigos para casa pelos brasileiros, agregando aqui roupas de cama, mesa e banho, utensílios domésticos,
e artigos para decoração. Então, dentro desse levantamento realizado, que aconteceu entre os dias 3 e 8 de junho, foram pesquisados 404 consumidores com idades a partir de 25 anos de idade, homens e mulheres, todos os poderes de compra e regiões do país. E dentro do perfil amostral, nós tivemos uma preponderância de consumidores mais jovens, entre 25 e 34 anos de idade, uma maioria de mulheres, com 58% dentre os respondentes, 68% de consumidores AB, e em relação à distribuição regional, concentração das respostas no Sudeste, com 45%, seguido pelo Sul, 21% das respostas, depois 20% no Nordeste e, na sequência, Centro-Oeste e Nordeste. No levantamento, nós quisemos entender qual era o momento atual de vida desses consumidores. E nós identificamos que 62% deles ou estavam decorando, ou redecorando, ou construindo, ou reformando as suas casas. E ainda dentro desse universo pesquisado, nós quisemos entender se eles compraram algum produto de algum artigo para casa dentro desse ano, independente da pandemia. E 57% dos consumidores disseram que sim. E aí, explorando um pouco mais a questão da quarentena e o consumo. Então, a ideia foi entender se o fato de estar em casa os estimulou ou os fez incomodar pela falta de algum produto ou a necessidade de substituir algum artigo já desgastado ou fazer alguma renovação em casa, e 68% dos consumidores disseram que sim. Além disso, dentre os artigos que foram adquiridos ao longo da quarentena, nós tivemos uma preponderância para utilidades domésticas, com 44% dos respondentes, depois seguido pela cama, mesa e banho, 37%, e fechando com artigos decorativos, 19% das respostas. E aí, com relação à pretensão de compra futura, a maioria dos consumidores, a gente pode dizer aqui que quase 70% deles pretende comprar dentro desse ano ou nas próximas semanas. Então, lá, 28% desses consumidores pretende comprar um artigo para casa nas próximas semanas. Não pretendo comprar apenas 9% dos respondentes. E quando a gente fala do canal que eles pretendem realizar a compra, a internet é preponderante, né? Seguida pela loja especializada e depois a loja de departamento. Isso não é novidade dentre as pesquisas que a gente já vem realizando e identificando esse mesmo tipo de comportamento ou intenção de compra através de canal, com preponderância da internet. Dificuldades para realizar compra online. Na verdade, a dificuldade maior apontada aqui são preços altos, né? Estão achando os preços caros, dentre outras dificuldades que surgiram, mas com menor recorrência, está não encontrar o produto ou não encontrar a marca desejada. E quando a gente pergunta se há alguma dificuldade independente do canal, os consumidores vão nos dizer que ou as lojas que estão abertas não atendem às suas necessidades, ou o prazo de entrega no online não atende à necessidade, a rapidez com que esse consumidor gostaria de receber o produto, e assim por diante. E aí, com relação a motivações para comprar pela internet. Bom, o que o motivaria a comprar esses produtos, mesmo com as restrições atuais por conta do coronavírus? Quase 60% aqui vai nos responder que é um desconto relevante no preço do produto. E frete grátis, são os preponderantes aqui. Então, a gente vê o apelo que tem o preço, especialmente nesse momento de maior restrição, e mais, onde as pessoas se encontram mais comedidas no gasto. Então, o preço passa a ser algo relevante para esses consumidores. Além do frete grátis, que também está implicando em valor a menos investido na compra de um produto. Outras motivações para comprar artigos para casa, 43% dos consumidores vão dizer que nada os motivaria, além de preços baixos e promoções. Né? Novamente aqui fica claro o peso dos preços dos produtos. Né?
mas também por conta do cenário em que a gente está vivendo, o consumidor mais comedido. Mais informações e detalhes sobre o produto, tem alguma relevância também, conteúdos de casa e decoração, entre outros tópicos. Bom, agora nós vamos entrar num assunto mais específico sobre o impacto ou a influência de uma publicidade, uma propaganda visualizada por esse consumidor durante esse período de pandemia, né? E que o tenha motivado a comprar efetivamente um produto. Nós perguntamos para esses consumidores, né, se após o fechamento das lojas físicas por conta da pandemia, se eles viram alguma propaganda que os motivou a realizar a compra de algum artigo para casa. E 56% deles disseram que sim. E aí, dentre os canais onde essas propagandas ocorreram com maior frequência, nós vamos perceber uma preponderância do site da loja, as redes sociais e também o aplicativo das lojas. Com relação ao canal de relacionamento com essas lojas, o site é preponderante, seguido por aplicativo da loja, depois o Instagram. Dentre as pesquisas que a gente vem realizando para os mercados que a gente segue monitorando, esse comportamento é bem parecido. O site ele é relevante, ele é o principal canal de contato, principalmente durante esse período. Isso acontece com vestuário, calçados, colchões, imóveis, o que mostra a importância de um site bem estruturado, responsivo e competente, né? Bom, e agora falando do período pós-pandemia e as mudanças no comportamento de compra que a gente pode esperar em relação aos consumidores. Bom, nós perguntamos às pessoas se, após a pandemia, elas acreditavam que a forma de comprar esse produto, né, o seu comportamento de compra iria mudar. E para 26% delas, não, vão comprar da mesma forma que sempre fizeram. Entretanto, outros 74% disseram que sim, alguma mudança vai acontecer. Então, entre elas, nós temos: passarei a comprar mais pela internet. Sim, pretendo comprar, só que de forma mais comedida. Ou aproveitar promoções para comprar o que está precisando, comprar menos por impulso e assim por diante. Depois, quando a gente fala sobre o canal preferido para compra, após toda essa experiência, se destaca a loja física, né? E aqui a gente não pode esquecer que a loja física ainda é o principal canal em termos de valores movimentados e número de peças comercializadas, mas o que não tira o peso e a importância do e-commerce como uma opção de compra para o consumidor para o seu produto, né? E em relação ao local preferido, se destaca a loja de rua em relação ao shopping. 59% dos consumidores vão preferir comprar em lojas de rua ao invés de lojas de shopping. Com relação aos planos de quem está decorando a casa agora, durante a pandemia, 33% vão continuar a decorar o imóvel independente do cenário, independente do momento. Outros 32% vão suspender a decoração e retomá-la após o final da pandemia. E apenas 4% vão suspender em definitivo, sem previsão de retomar. E em relação aos cuidados que os clientes esperam das lojas físicas, especificamente após a pandemia, nós vamos ter limpeza e higienização frequente das áreas de venda e exposição nas lojas, a exigência do uso de máscaras, né, para os clientes que frequentam, tanto clientes quanto os vendedores, os funcionários das lojas, fornecimento gratuito de álcool em gel para higienização das mãos, uso obrigatório, bom, aqui novamente, né, de máscaras e luvas pelos funcionários, layout adequado para permitir o distanciamento social e, por último, mas com uma certa relevância de ocorrência, selos e certificações de boas práticas no que se refere à proteção contra a contaminação do vírus. Bom, com relação aos impactos sociais, renda, emprego e assim por diante.
Em relação à quarentena, nós quisemos entender com esses consumidores quantos deles ainda estavam passando por essa experiência. Então, 59% já passou, mas a cidade já está começando a retomar as atividades normais. Em relação à renda, quase 60% do grupo de entrevistados foi impactado. Então, 59% deles a renda caiu, 37% não teve a renda afetada e uma minoria de 4% a renda aumentou nesse período. Em relação ao emprego, enquanto 34% diz que não foi afetado no seu trabalho, no seu emprego, 61% sim, foi afetado, ou com redução de jornada, ou porque é autônomo empresário e está ganhando menos, ou porque está afastado temporariamente, ou porque perdeu o emprego. Nesse caso, um número menor, de 9%, em relação, por exemplo, a quem está com jornada reduzida, 19% da ocorrência das respostas. Quando a gente tenta entender um pouquinho melhor sobre mudança de hábitos de vida, nós vamos perceber que no trabalho a tendência de diminuir o almoço em restaurantes, as reuniões presenciais, a frequência de hotéis em viagens e viagens a trabalho, né, um relacionado ao outro, diminuição do transporte público, em contrapartida, cresce o home office, reuniões online e para quem estiver trabalhando, frequentando o escritório, levar o almoço de casa. Em relação aos hábitos de vida, as pessoas também devem diminuir, mas menos expressivamente, a frequência a bares e restaurantes, clubes e academias, ou manter, né? Aqui a gente tem um equilíbrio entre diminuir e manter. Depois, o que deve aumentar? Lavar roupas de cama, cama, mesa, banho, vestuário, lavar as roupas de cama e banho logo após a aquisição, higienizar as compras de mercados adquiridos, lavar as mãos, praticar exercícios, usar máscaras na rua, enfim. Em relação à mudança no comportamento das pessoas no que diz respeito às suas casas, após a pandemia, 14% dos respondentes disseram que nada vai mudar. Outros 86% disseram que sim, alguma mudança vai acontecer. E dentre as mais recorrentes nas respostas dessa pesquisa estão valorizar ficar mais tempo em casa, investir para deixar a casa mais funcional, mais confortável, passar a praticar atividades em casa que antes não costumava fazer, como, por exemplo, praticar esportes e realizar cursos também. E, já finalizando também o nosso vídeo, nós vamos falar sobre projeções e efeitos do coronavírus sobre o mercado de artigos para casa. Com relação às projeções de 2020, os efeitos do coronavírus sobre o mercado de artigos para casa. Antes da pandemia, as estimativas eram de crescimento para esse mercado, tanto na indústria quanto no varejo, na casa de mais ou menos 3%. E apesar da incerteza em relação à reabertura total do varejo, a gente vem, né, todos nós temos acompanhado a reabertura, a reativação das lojas aos poucos, e com base nos dados até maio, a nossa estimativa, como é de se esperar, é de queda, tanto no varejo quanto na indústria. Então, estamos falando em 7,6% de queda no varejo, 8,5% de queda na indústria, na produção, né? É claro que esses dados são dinâmicos, nós atualizamos eles mês a mês, e algo interessante a se considerar aqui é esse efeito em V, que nós podemos identificar tanto no varejo quanto na indústria, na produção, onde nós temos aqui o fundo do poço, vamos chamar assim, em abril, e depois a curva vai subindo, o consumo vai subindo até colar na curva cujo comportamento é normal para esse mercado, né? Então vamos lá, varejo, indústria, pico, o fundo do poço lá em abril, depois ele cola de novo na curva, e se ela continuar se comportando da mesma forma, por enquanto essas são as estimativas. Outro dado relevante é que, apesar de ser claro que 3 meses até mais do varejo fechado, restrição ao consumo,
tem um impacto pesado sobre o mercado, mas é uma categoria, é um segmento que sofre bem menos do que outros que têm um peso relevante na cesta de consumo dos consumidores, como, por exemplo, o vestuário. Então, enquanto artigos para casa sofre uma queda aqui na casa, estimativa para, pelo menos até o momento, de 7,6 a 8,5, vestuário é um pouco mais que o dobro disso. Tanto na indústria quanto no varejo, na casa dos 19%, mais ou menos. Novamente, vale considerar que é uma categoria que foi percebida e olhada com mais interesse pelos consumidores nesse momento. Então, existe um impacto no mercado? Sim, existe. Essa é uma categoria que sofre menos do que muitas outras, como o exemplo que eu dei do vestuário. E como todo momento de restrição de consumo no mercado, isso acaba gerando uma demanda reprimida, né? E em algum momento ela vai acontecer, a gente só não sabe quando, mas em algum momento, desde que a renda tenha sido recuperada dessas pessoas que perderam seus empregos ou tiveram suas jornadas reduzidas, a confiança do consumidor volte a ser fortalecida, os números de casos, na verdade, a gente consiga eliminar a pandemia, os números de casos zerarem, enfim, entre uma série de outros fatores que devam contribuir para o reequilíbrio normal do cenário e da economia, do cenário como um todo e da economia também. Bom, esses são os highlights da pesquisa que nós realizamos. Nós temos mais estratificações em relação ao poder de compra, gênero, faixa etária, regiões e também por categoria. Então, vou ter cama, mesa e banho, utensílios domésticos e artigos para decoração. Mas a ideia aqui foi trazer os grandes números desse segmento de forma consolidada para poder compartilhar com vocês uma visão e trazer algum norte de como é que esse mercado vem se movimentando, né, as dimensões desse mercado e como é que ele vem se movimentando diante desse cenário de pandemia e o que a gente pode esperar no pós-pandemia. Para quem tiver mais interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo mais informações sobre o resultado full dessa pesquisa. E dúvidas, trocas de ideias, nós ficamos à disposição de vocês, toda a equipe M. Obrigada e até o próximo.